O Bahia pode simplesmente ser campeão brasileiro. Amigos, amigas, torcedores e torcedoras, especialmente do Bahia. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu presumo que sim, né? A gente olha para a tabela, a gente vê o Bahia lá na frente, né? Lá na parte de cima da tabela, frequentando uma parte muito importante ali da tabela do brasileiro, sinalizando que pode perfeitamente conquistar algo muito importante nessa temporada. O Bahia não está envolvido em nenhuma das competições da Conmebol, o que também ajuda muito, né? O Bahia já não está preocupado, por exemplo, com a disputa da Copa do Nordeste, enfim. O Bahia está muito envolvido, sobretudo com o Campeonato Brasileiro, né, gente? E está jogando um futebol que acredita sempre para ser, né, campeão do Brasil. É o único time que pode ser campeão brasileiro? Não. O próprio Botafogo, né, superado, inclusive, pelo Bahia de forma brilhante, né? Tem condição de ficar com o título pela maneira como está jogando. A gente tem o Flamengo, que é o líder do campeonato, mas que tem um problema no jogo. O jogo não está muito legal, mas que pode melhorar. Tem sempre o Palmeiras, que pode melhorar bastante na competição. Até o momento não está jogando tão bem assim, mas é o Palmeiras, né? Tem o Atlético Mineiro, 4 pontos ali atrás do Bahia, mas é um time que tem um jogo cada vez mais consistente também. O Bahia entende bem disso, porque soube lidar com o Galo fora de casa e empatar. Veja, o que eu falei aqui agora? Eu falei que vai ter condição de ser campeão brasileiro e tem alguns times aí que podem complicar a vida do Bahia, né? Dentre eles, Botafogo e Atlético Mineiro. O Bahia jogou contra os dois fora de casa e não perdeu. Empatou um dos jogos e venceu a outra partida, né? Claramente que tem questões do jogo do Bahia que precisam ser ajustadas, né? Claramente, ainda percebemos em alguns momentos que o elemento da velocidade parece ser algo bastante importante para a construção dos resultados, embora este time do Esquadrão seja um time moldado para ter um trabalho com a bola, ter uma posse de bola, até em virtude da qualidade dos jogadores que estão desfilando no meio de campo da equipe, né? Então tem esse pequeno paradoxo que ainda pode ser resolvido, ou o Bahia pode perfeitamente lidar muito bem com as duas situações, melhorando evidentemente o seu jogo quando a equipe precisar propor o jogo, né? Porque tanto contra o Botafogo como também contra o Atlético Mineiro, o Bahia se colocou na situação de, olha, se empatarmos aqui, não tem tanto problema não. Por quê? Porque estamos jogando na casa de um time muito forte, né? E eles evidentemente vão tentar ter o controle do jogo. Então o Bahia conseguiu lidar muito bem, né? Contra o Criciúma, por exemplo, na minha opinião, o Bahia conseguiu superar um problema do jogo, que é quando eu tenho a posse de bola, né, eu preciso construir os gols, né? E nem sempre isso, claro, no jogo contra o Criciúma, lá em Santa Catarina, tudo bem, porque aí você tem uma equipe do Criciúma que se atira à vitória, né, para tentar vencer. Mas o jogo que aconteceu em Salvador, aí a gente tem um cenário bem diferente, né? E precisamos pontuar que o Bahia conseguiu superar um problema imposto pelo adversário, que foi se fechar completamente no seu campo de defesa. E acho que este é o jogo que o Esquadrão precisa superar, precisa melhorar muito mais. O exemplo claro foi o CRB. A equipe do Bahia, mesmo tendo muito volume, não conseguiu ter um resultado positivo. Nem tudo, portanto, é apenas brilho e luz, né? Muita coisa ainda parece um tanto quanto escura, ainda parece que precisa de evolução. Mas a gente percebe que este pequeno detalhe ainda já falta, que falta para o Bahia, está também presente no jogo dos melhores times do futebol brasileiro, né? E, portanto, todos eles têm algo a melhorar, né? Bem, no caso do Bahia especificamente, importa muito a gente reconhecer esse tipo de situação. A equipe hoje ela não teme e também não treme diante de quaisquer adversários. Ainda que, diante de alguns deles, o Bahia faça aquele jogo bem mais especulativo, se fechando bem mais no seu campo de defesa. Também dá para praticar esse tipo de jogo tendo o elenco que tem, né? Não há nenhum problema nisso, né? Até porque você tem, ao ter o contragolpe, você pode até ter menos velocidade com todos aqueles jogadores no meio de campo, né? Embora o Bahia tenha jogadores pelo lado do campo que consigam entregar muito bem essa questão aí da velocidade, né? Mas você tem, ao mesmo tempo, ainda que a gente presuma o Bahia como uma equipe que pratica certa lentidão no jogo, né, nós temos jogadores com habilidades monstruosas que podem perfeitamente acelerar o jogo com seus passes brilhantes, né? Você tem, por exemplo, na volância, você tem um jogador que pode fazer isso muito bem, que é o Caio Alexandre. E você tem também, neste caso, um jogador que, a despeito de não fazer necessariamente esse tipo de passe, é um jogador que pode perfeitamente se configurar como o volante de infiltração.
pisando em alguns momentos na área, inclusive. Acho até que esse aspecto do jogo, né, pode evoluir no volante do Bahia, tá? Pode evoluir perfeitamente, né, no volante do Bahia. E aí a gente pode falar que a equipe tem ali uma volância com qualidade completa. Jogador que sobe, né? Jogador também que sabe segurar a onda. O ex-jogador do Fortaleza consegue segurar essa onda aí, fazendo passe de qualidade, trabalhando ali o jogo protagonista da equipe com esses passes mais longos e de qualidade. E o ex-volante do Santos também consegue fazer isso muito bem, né? Não o jogo do passe, mas o jogo da infiltração, se apresentando como mais um que chega forte à área do adversário, gerando também volume, quantidade e qualidade para o arremate e para o gol. Acho que o Ceni precisa trabalhar um pouco melhor essa questão quanto a este volante de infiltração, tá? A gente percebe que o Bahia hoje tinha um problema na lateral, hoje não tem mais um problema que tinha na lateral anteriormente, sobretudo com o Arias, que está jogando muita bola, né? Acabou resolvendo ali o problema de um jogador que foi importado, né, digamos assim, lá de Portugal e não havia funcionado. O Bahia conseguiu ajustar aquele setor fazendo uma ótima contratação. Você tem experiência ali naquele setor, você tem entendimento do jogo, você tem leitura do jogo. É muito importante que os laterais hoje consigam entregar muito mais do que o fechamento dos espaços defensivos ou o apoio ao ataque, que muitas vezes não leva a absolutamente nada. A gente tem no Arias hoje um espetacular volante, lateral direito, atuando nas equipes brasileiras. Do outro lado você tem esse cara que eu gosto muito, sempre gostei, que na hora de fechar os espaços defensivos, evidentemente para ter eficiência nisso precisa da ajuda de alguém, mas é um cara que tem chegada e mesmo defensivamente tem melhorado. Acho que o Juba é um baita jogador que eu gosto muito, né? Agora, eu acho que o segredo do Bahia, gente, passa muito pelo meio de campo. Passa pelo Ceni, Josa, passa um pouco pelo Ceni, mas passa também muito pelo meio de campo. Vamos lá, deixa eu só, antes de seguir com essa conversa, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta aí das mais importantes do mundo. Evidentemente que essa dica é para você que curte uma aposta esportiva. E se curte, se ligue na 1xBet, porque tira como a mais confiável casa de aposta do planeta Terra, entrega rapidamente os lucros dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, sabe? Uma coisa é você ganhar R$100 numa casa de aposta aí, e ao pedir o saque, esse valor cair rapidamente na sua conta. Outra coisa bem diversa é você ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais, e esse dinheiro, após o pedido de saque, não entrar rapidamente na sua conta. Em alguns casos pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ter que entregar documentos da sua avó, tataravó, bisavó e assim por diante. Isso, nada disso. Nada, absolutamente nada disso acontece na 1xBet. Por isso que ela é diferenciada. Se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo para se cadastrar na 1xBet. Agora, se for fazê-lo, né, por gentileza, não se esqueça, né, de colocar o código promocional UANXJOSA, que vai te possibilitar ter direito a um bônus de até R$3 mil no seu primeiro depósito, tá bom, gente? E de quebra, uma dica na 1xBet aí. Amanhã a gente vai ter o jogo do Huachipato contra o Grêmio. Eu acho que nesse jogo aí você pode colocar empate ou vitória do Huachipato, mas é meu entendimento do que pode acontecer. Se você colocar, por exemplo, que vai sair no mínimo 2 gols, tamo junto. Eu acho também que tá correto, no mínimo 2 gols. Outro jogo é o Tomayapo, da Bolívia, contra o Internacional de Porto Alegre. O jogo vai ser em Guarujá, não é uma altitude complicada, 1.834 metros, né? O local do estádio sobe um pouquinho, alguns falam em 1.854, outros falam em 1.848, né? Mas fica por aí também, né? De qualquer maneira, acho que é um jogo que a gente pode ter gols. Eu iria em pelo menos 3 gols. Tá bom, gente? No mínimo 3 gols vão acontecer nessa partida. Se você quiser muito mais segurança, você pode colocar que vai sair no mínimo 2 gols nessa partida. Dá essa força lá, 1xBet. Usa o link que está no comentário fixado e coloca o código promocional 1xJOSA. Tá bom? Fechando parênteses, vamos lá. O segredo do Bahia está no meio de campo. E acho que também um dos segredos do Bahia também passa muito pelo seu técnico. O meio de campo, as duas situações são bem diferentes. O meio de campo, pela qualidade extrema que tem, né, que dispõe o Bahia no setor. E quanto ao técnico, pela capacidade do técnico de não estragar tudo. E o que eu tô falando, gente, não é brincadeira, tá? Eu me lembro do começo do Ceni no São Paulo, né, dos 5 primeiros jogos dele no São Paulo, eu assisti 4 jogos no Morumbi. Né, os 4 primeiros jogos do Ceni
que aconteceram no Morumbi, eu assisti, tá? E ali a gente tinha um técnico que prometia muito. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. No São Paulo, ele fracassou. No Fortaleza, ele foi muito bem. Também havia um projeto ali que facilitava tudo para o técnico. No Flamengo, apesar de um título, numa situação ali bem complicada, para muitos ele não foi bem, né? Então, é esse técnico de altos e baixos. No Cruzeiro foi assim, uma tragédia, né? E no Bahia, ele é um técnico que parece ter encontrado o melhor lugar do mundo para morar, o melhor time do mundo para treinar. Ok? Em alguns momentos, o Rogério Ceni parece ser um técnico que tá no melhor momento também dessa questão sua de ser muito personalista, de se apresentar muito para o teatro de operações quando ele não é convidado. É o time dele que tem que estar em campo, não ele, de certa forma. O Rogério Ceni entra em campo, por exemplo, quando ele critica os seus jogadores na entrevista coletiva. O Rogério Ceni também precisa, e aí eu acho que essa questão personalista, ela é importante por quê? Porque às vezes, em virtude disso, ele vai lá e banca uma outra substituição, quando o time está bem, porque aí se o time continua bem, passa a impressão de que foi por causa dele, por causa da substituição. Ou então, às vezes ele tenta até fazer a coisa bacana, legal, e não funciona porque naquele momento parece que falta uma certa leitura. O Rogério Ceni é um técnico extremamente estudioso e pode se tornar um grande técnico no futebol brasileiro. Um dos melhores, se não o melhor. O problema do Ceni, ele precisa se acalmar um pouquinho. De qualquer maneira, eu acho que a gente viu, tá, esse trabalho que está fazendo o Bahia, agora a gente chegou a ver no São Paulo, depois ele estragou tudo. Me parece muito mais maduro. E me parece num momento muito bom. Até o momento, acho que se alguém tiver de estragar tudo, não vai ser ele. Até o momento, pelo menos, o Rogério Ceni está conseguindo segurar muito bem a sua onda. Outro aspecto que contribui muito para o Bahia funcionar como está funcionando, não tem a ver com a equipe, não tem a ver com o técnico, tem a ver com a gestão. Por incrível que pareça, a gestão, ela consegue resolver problemas no clube, né, de tal sorte que esses problemas não vão para dentro de campo, não respinga dentro de campo. Quando algumas coisas começam a funcionar muito bem dentro de uma equipe, muitas vezes isso tem a ver com a qualidade do próprio trabalho da comissão técnica. Em outras situações, tem a ver também com a maneira como o clube está se configurando como um clube do bem, em que muitas coisas funcionam da melhor maneira possível. Eu não sei ainda se é isso que está acontecendo, né? Mas a gente percebe que tem coisas, tem ações, tem alguma coisa que vem de fora, que está no clube, que está talvez na SAF e tal, que esteja empoderando também as ações dos jogadores em campo. Isso é algo que não dá muito para provar, não dá muito, enfim, é questão de feeling. Isso já esteve presente em muitos outros momentos, eu já visualizei essa situação em muitos outros clubes ao longo de muitos tempos, tá? Agora, evidentemente que a qualidade do Bahia passa muito pelo seu elenco. O Bahia errou numa ou noutra contratação, evidentemente, mas acertou demais nas suas últimas contratações. O próprio exemplo é o Arias, que fecha muito bem aquele setor ali direito. O Bahia gastou um bom dinheiro aí, com o Jean-Pierre, o volante da infiltração que eu falei, né? Com o Caio Alexandre, que é o volante da qualidade do apoio sem os seus necessários passos, né? É um cara sem muitos passos, mas com muitos passes, né? É o cara que ele não vai te surpreender por dar muitos passos em campo para frente, mas é um cara que vai te surpreender pelos passes que ele dá durante o jogo, muitos dos quais para frente, só que às vezes também, né, em diagonal. É o cara, por exemplo, que vira o jogo, que faz essa inversão com muita qualidade. É o cara que encontra o centroavante, seja o Everaldo, seja o Tassiano na função de 9, ele encontra muito bem com seus passes. Ele cada vez mais parece se configurar como o cara mais lúcido desse time do Bahia. Tá? E de onde vem essa lucidez? Ou de onde eu acho que essa lucidez vem desse momento? Eu acho que vem muito do fato de que ele está construindo nos seus desempenhos uma regularidade que outros talvez não estejam entregando da mesma maneira. Tá? Nós temos, por exemplo, o Cauli, que é um jogador acima da média, mas não é em todo jogo que o Cauli consegue jogar tão bem. Raramente, quando eu vi, o Everton Ribeiro não esteve bem, mas também é um jogador que também, em alguns momentos, parece ser vitimado por algumas circunstâncias. Então, eu acho que o Caio é esse jogador.
tem do lado dele um baita volante. Então a gente tem ali um meio de campo que neste momento no futebol brasileiro, nenhum meio de campo de nenhuma equipe está funcionando tão bem como o do Bahia, tá? É a qualidade por excelência, tá? Então a gente vê um conceito ali, sabe, muito refinado sendo tocado no meio de campo do Bahia, tá? Com uma qualidade, com uma plástica muito elevada, inclusive, né? E que a gente não vê hoje no meio de campo de outras equipes do futebol brasileiro. O Bahia pode perfeitamente ser campeão, gente. O Bahia tem condição para ser campeão. O Botafogo é um time que pode complicar, como eu disse. O Galo pode complicar. O Flamengo pode ficar também com o título. O Palmeiras pode, de uma hora para outra, voltar a ser a equipe que todo mundo presume que vai ser. E outros concorrentes aí, disputantes aí a títulos que possam ter chance. Sim, mas o Bahia é um deles. Pode sim ser campeão, pode entregar esse título para o seu torcedor. E neste momento, tá? Mesmo, porque o que acontece? Se tem um problema no jogo do Bahia, esse problema, como eu disse, passa ainda pela necessidade de sofisticar o trabalho com a bola quando chega à área do adversário, quando está trabalhando no terço final, né? Esses times que vão se fechar muito contra o Bahia, eles não há uma grande quantidade desses times na Série A do futebol brasileiro. Não são muitos, né? Contra esses times o Bahia vai ter que realmente jogar muito. Contra outras equipes grandes, ainda que elas não tenham um maior percentual em relação ao Bahia de posse de bola, ainda assim vão jogar também, deixando os espaços que o Bahia sabe se utilizar muito bem. Então, tem muito a melhorar ainda, evidentemente. Acho que do ponto de vista do mercado precisa buscar um zagueiro, tá? Pelo menos um zagueiro é necessário, mas eu vejo o Bahia hoje com o elenco, inclusive elenco no banco de reservas, vejo um técnico que não está estragando, longe disso, inclusive em alguns momentos tem acertado também, apesar de que eu ainda sou crítico a algumas posturas do Ceni, né? Agora o mais importante é ver a torcida do Bahia feliz, né? Outro dia eu estava vendo um jogo na Fonte Nova, claramente pela TV, e assim, eu sempre me encanto demais, gente. É claro que na Bahia você tem todo tipo de gente, evidentemente, né? O Brasil está tão representado, está tão bem representado na Bahia, talvez como a gente não tem em nenhum outro lugar. Mas a Bahia nos remete muito à nossa africanidade, por exemplo, né? O Bahia nos traz muito a nossa africanidade. Isso para mim é um motivo de muita felicidade, tá? Quando eu vejo na Fonte Nova aqueles sorrisos, né? Eu vejo na Fonte Nova uma cidade que entrega essa identidade muito forte, muito profunda, que a gente até pode encontrar em outros locais, mas não com essa relevância que a gente tem em Salvador. E essa torcida, mais do que nunca, merece muita felicidade. É muito bom ver o torcedor e a torcedora do Bahia feliz e sorrindo. Independente de ser esse torcedor ou essa torcedora um afrodescendente, deixando claro, todos eles, né? Mas eu confesso para vocês que me toca profundamente quando eu me deparo com os meus irmãos e irmãs, né? Afrodescendentes felizes na Fonte Nova. Então, essas sensações que o Bahia traz, né? São sensações que a gente não vê muito em outros clubes. E isso também me leva a uma certa felicidade quando eu me deparo com o Bahia fazendo a campanha que está fazendo neste momento. Então eu estou aqui na torcida pelo Tricolor, pelo Esquadrão, né? Aproveito para gerar aqui, para fazer um pedido de desculpas a vocês, torcedores do Bahia. Fui cobrado hoje numa live, Josa, você não está dando a devida atenção para o Bahia. Não foram com essas palavras, mas foram com outras. Eu adorei a cobrança, a bronca que foi dada, porque é isso mesmo. O torcedor do Bahia está dando muito apoio para esse trabalho, para esse canal, e merece sim muito mais atenção e respeito da minha parte, tá? Então eu aproveito para pedir desculpa a vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, em virtude de não cobrir mais a equipe, tá? Mas isso vai deixar de acontecer a partir de agora. Então, muito obrigado pela generosidade de ficar comigo até o final. Aqueles que gostaram, evidentemente, da análise, acharem que podem, que devem e que querem, evidentemente, deixa aí um valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho, porque esses valores, ainda que pequenos, chamam muito atenção. Faz com que o motor do YouTube jogue o vídeo para muita gente. Então você não tem noção, quando você deixa R$1 para um produtor de conteúdo, como esse real pode se multiplicar através de outras ações, né? O YouTube gosta muito disso e entrega o vídeo para muita gente. Então se você puder, mande aí um valor de mais de qualquer valor para dar uma força no trabalho. Muito obrigado por essa generosidade também. É isso.